Pois bem, meus amigos, como vocês viram aí no título do vídeo, deu ruim pra dona Esbanja. E tem até matéria na extrema imprensa que deve ter deixado ela, assim, irritadíssima. E aí é claro que eu trouxe para este meu maravilhoso vídeo, porque aqui nós trabalhamos com fofocas de qualidade. E não é só pra Janja que tá dando ruim, não. Pro Lula também. Gente, ele fez e falou tanta besteira nos últimos dias que nem mesmo Miriam Leitão, a passadora de pano oficial pra galera do PT, conseguiu segurar. Inclusive, a Miriam Leitão está chamando o Nine de patético. Sim, meus amigos, esse dia chegou. E além dessas duas tretas, surgiu uma outra polêmica envolvendo o nome do Zanin. Parece que humilhação de babá, umas coisas estranhas, vou mostrar para vocês. A matéria é da Folha e eu não sei nem se isso não afeta a ida dele pro Supremo, porque todo mundo sabe que ele é aí o preferido do Lula. Então contarei em detalhes. Temos, além de tudo isso, Birulindo, que de volta ao Brasil começou a desmascarar a esquerda e revelou uma baita fake news do Haddad. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo. Meu canal continua bloqueado no Brasil, então me ajuda aí. Só quem tem o link ou recebe a recomendação que consegue acessar os meus vídeos. Já aproveita, vê se a tua inscrição tá ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, sem mais enrolações, vamos às fofocas, porque afinal de contas é pra isso que a gente paga a internet. Começando com a treta da dona Esbanja. Acredito que todos vocês tenham visto. Eu cheguei a comentar em alguns vídeos que a dona Esbanja comprou uma cama caríssima, um sofá caríssimo, que custa mais do que a casa de muito eleitor que fez o L durante a eleição. Só não conseguiu comprar um sofá de 200 mil porque impediram ela, né? Disseram, não, muita coisa, né? Sofá de 200 mil. Não, vamos comprar só essa cama aqui de 60, 40 mil, uma coisa mais modesta. Mas pegou tão mal que, inclusive, os jornaleiros da extrema imprensa já falam abertamente o seguinte: Janja não tem sido coerente com o discurso do PT, de cientista política. Vamos analisar e ver se é verdade o que a dona Deise Ciocari está falando. Algumas atitudes de Janja estão desalinhadas com o pensamento do PT e podem causar ruídos ao governo Lula. O que aconteceu? Desde o primeiro dia, a Janja falou que buscaria o protagonismo dela e que seria uma primeira-dama diferente. Mas as atitudes dela não têm sido muito coerentes com o discurso do PT. O Brasil não está vivendo o melhor momento. Não é questão de direita ou esquerda, mas de moralidade pública. Montar um quarto de 200 mil quando o litoral norte de São Paulo recebeu um orçamento parco de 2 milhões e as pessoas pagavam R$90 na água, às vezes pode parecer deboche e sarcasmo. Pausa aqui na matéria do UOL, que é o seguinte: essa história da água R$90 foi uma fake news do jornalista da Globo, que inclusive fez isso falando sobre uma mulher empresária e negra. Ele espalhou uma fake news sobre uma mulher negra, mas a Globo pode tudo, né? E aqui eles estão replicando como se fosse verdade. Isso daí é lenda, tá, pessoal? Agora, que é uma piada, um sarcasmo, esses gastos com móveis no palácio, enquanto o povo se ferra aí pagando impostos altíssimos, né? E todas essas verbas parcas que o Lula tá dando para alguns desastres que aconteceram no Brasil, isso realmente é um tapa na cara da sociedade. Mas a Deise aqui continua. A Janja não será uma primeira-dama comum e não queremos que seja.
É muito bom ver uma mulher com protagonismo na cena política, mas ela tem que começar a baixar um pouquinho o tom para não causar ruído com a comunicação do governo. Tudo isso vai somando e criando um clima de instabilidade no Congresso e dando mais poder àquelas pessoas que atacam o governo. Traduzindo em miúdos, a cientista política aqui tá falando pra Janja, baixa a bola, para de ficar querendo ostentar, porque o pior de tudo é que ela gasta esse dinheiro todo pra continuar brega, né? Porque aquele último look dela, socorro! Poderia usar esse dinheiro pelo menos pra contratar uma assessoria de imagem melhor, porque tá ruim a coisa. Pois bem, e aí, no Twitter, o UOL publicou o link dessa matéria e vem Jean Willis e vejam toda a hipocrisia, o mais puro suco de hipocrisia da esquerda. Aí o Jean Willis foi lá defender a dona Esbanja. Deixem a Esbanja em paz. Deixa ela comprar cama, sofá, sei lá o que, 60, 200 mil, 40 mil, uma loucura, não tem problema. O que será que mudou, né? Porque em 2021, o Jean Willis estava falando que fascistas adoram a ostentação. Será que a Esbanja é fascista ou será que o Jean Willis não acha esse negócio de comprar cama de 40, 60, não sei quantos mil e sofá igual? Será que isso não é ostentação? É aquela velha hipocrisia de quem muda de opinião conforme quem está no poder. Porque, na verdade, o que eles estão defendendo é o lado deles, né? Cargo para os companheiros. Vamos à treta do Zanin. Ó, eu não tenho culpa, seu Zanin, não fica bravo comigo. Fui influenciada pela Folha de São Paulo a colocar isso aqui no vídeo. Porque eles publicaram a seguinte matéria sobre o senhor. Babás vão à justiça contra Zanin e esposa sob alegação de jornada abusiva e dano moral. Quando eu vi isso aqui, eu digo, que treta é essa? Então, foram 2 ações protocoladas na justiça em 2017 e uma terceira ação que foi agora no mês passado. E a Folha publica também o outro lado, né? Eles entraram em contato e a esposa do Zanin fala que essas alegações são fabricadas. Ok, como é que a gente vai saber? Bom, no corpo da matéria tem esse pedaço aqui que revela bastante sobre o assunto. Nas peças, em linhas gerais, os advogados relatam que as trabalhadoras eram ofendidas por Valesca. Então, a Folha de São Paulo está dizendo que, segundo as peças desse processo que corre em sigilo, as babás eram humilhadas pela esposa do seu Zanin. Tá falando aqui, a Folha que tá falando, não sou eu. Os processos correram em sigilo. A Folha apurou que já houve pagamento de indenização em 2017. Então, assim, teve o processo e foi paga uma indenização. Será que a justiça errou? Ou será que agora a justiça manda pagar a indenização para denúncias fabricadas? Foi a dúvida que eu fiquei lendo esse artigo. Fala para mim aqui o que vocês acham no comentário. O que foi essa história? Será que rolou humilhação mesmo? Ou será que é só uma denúncia fabricada aí, como diz a dona Valesca Zanin? E vamos a Miriam Leitão. Gente, que momento épico. Como vocês sabem, Lula está aí passeando pela China, lá no Oriente, nas Arábias, e falou um monte de coisa, né, sobre por que é o dólar a moeda usada, falou sobre o conflito na Ucrânia, na China, tá gerando até, eu acho que uma crise diplomática e se duvidar vai ter embargo pro Brasil, vai ficar ruim pra todo mundo, mas, né, fizeram L, foi pra isso mesmo, não foi pra isso mesmo? Só que assim, tá tão ruim que nem mesmo Miriam Leitão com seus lençóis, né, quilômetros de lençóis para passar aí nas besteiras que o PT fala, nem ela conseguiu segurar. Olha só a coluna dela do final de semana. As trapalhadas na visita à China. A viagem que deveria mostrar a nova forma de o Brasil se relacionar com o mundo virou uma coleção de declarações infelizes do Lula. Ela ainda deu uma suavizada, né? Declarações infelizes do Lula. Se fosse o Bolsonaro falando a mesma coisa, meu Deus, estaria acabando o mundo. Mas eu vou ler 2 trechinhos aqui para vocês, porque isso aqui tá demais. O presidente Lula estava com tudo preparado para ganhar a visita à China, mas errou, como
cometeu um erro, né, ao falar e ao não falar. Então, ele errou quando ele falou e errou quando ficou em silêncio, né, não tinha saída pro 9 dedos. Não quis dar entrevista à imprensa brasileira. Gente, isso aqui tá doendo um tanto nos jornaleiros, porque olha só, esse hábito, até os que ela chama de ditadores militares, seguiam em viagem para o exterior. Então, todo presidente, quando viaja para o exterior, ele fala com a imprensa. O Nine, não. Será que é porque ele está falando muita besteira? E mesmo assim, ele conseguiu produzir um monte de besteiras. Fez improvisos infelizes, como sempre. Nenhuma novidade, o Lula fazendo improviso infeliz. Que mostraram pouca sabedoria para lidar com as relações internacionais. Isso é espantoso diante da experiência do Lula em seu terceiro mandato. Miriam Leitão está espantada. A declaração do presidente contra o dólar não faz sentido algum, para vocês verem. Ó, Miriam Leitão. Ninguém precisa perder noite de sono se perguntando por que o dólar é a moeda mais usada no comércio internacional. Não existe qualquer obrigação de se transacionar com o dólar, mas tem sido moeda de referência porque tem mais liquidez e um emissor confiável, né? Lá o Banco Central também é independente do governo, né? Não é o presidente dos Estados Unidos que manda imprimir dinheiro quanto ele quer, que faz dívidas e todas essas coisas. Então é uma economia mais confiável, coisa que o Lula tá tentando destruir aqui no nosso país, mas se Deus quiser ele não vai conseguir. E para finalizar, que é a parte da Miriam Leitão, ela ainda diz assim: é meio patético ficar na China mandando recados desaforados para os Estados Unidos. Não é uma questão de escolha entre a China e os Estados Unidos. O desejável é ter boa relação com ambos. O Bolsonaro tinha, né? Uma boa relação com ambos, foi lá para a China, visitou, fez acordos, comércio, tudo mais, mas de vez em quando se falava no Twitter do Bolsonaro a verdade, que a China é uma ditadura. Pesquisa aí, quantos jornalistas foram presos na China? Qual é o país que mais manda prender jornalistas? E aí vocês vão ver, né? Então a China é uma ditadura, o Bolsonaro falava isso, os chineses não gostavam. E por falar em Bolsonaro, eis que ele aparece no seu Twitter e desmente o seu Haddad, que estava espalhando fake news. Portanto, se ele mentiu, é fake news. O Haddad falou que nem sabia o que era Shein, que, né, ele só era uma pessoa muito inteligente, muito culta, que ele só conhecia a Amazon, que ele comprava um livro todo dia na Amazon. Sei. E aí o Bolsonaro vem no Twitter e publica o seguinte: Haddad diz desconhecer a Shein, mas o governo Lula já havia recebido a empresa. Compromisso do governo Jair Bolsonaro foi anunciar a não taxação desses serviços, visto que milhares de humildes no Brasil sobrevivem desse setor. Foi o que cumprimos. Apesar do ex-prefeito de São Paulo e ministro da principal pauta econômica do Lula afirmar que não conhece a gigante, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços encontrou no mês passado vários representantes da Shein, o que mostra que Haddad, assim, na melhor das hipóteses, está desinformado. O ministro não sabe o que está acontecendo no governo, já teve até agenda oficial. Segundo o ministro da Economia de Lula, até a repercussão da medida da Receita Federal para acabar com a isenção de impostos às encomendas internacionais de até $50 entre pessoas físicas no início da semana passada, ele desconhecia a empresa. Tá bom, Haddad, tá bom, seu taxade, tá todo mundo revoltado, já falei pra você sobre a revolta das blogueirinhas da Shein. E, assim, vamos voltar a Lula e as besteiras e, assim, a repercussão das besteiras que ele falou. Saiu essa matéria aqui na Gazeta do Povo. O Lula volta a dizer que a Ucrânia também é responsável pelo conflito na Rússia. Eu acho que o Lula bebeu cachaça demais, falou tanta besteira. E, assim, o que o Brasil tem que se meter nesse conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Quando o Bolsonaro estava no poder, a posição era de neutralidade. E agora nós temos aí o Lula falando um bando de besteira. Ele disse o seguinte: a construção do conflito será mais fácil que a saída do conflito. A decisão do conflito foi tomada por 2 países, né? A Ucrânia que decidiu, é o Lula que está dizendo. E agora o que estamos tentando construir é um grupo de países que não tem envolvimento com o conflito. A China, jamais, China, nunca, né?
que não querem o conflito, que desejam construir a paz no mundo, a paz mundial, para conversarmos tanto com Rússia quanto com a Ucrânia, disse o presidente durante a entrevista coletiva no fim da viagem aos Emirados Árabes. E olha só como os norte-americanos estão achando isso tudo muito ruim. Deu ruim pro Lula. Essas declarações deu ruim mesmo, né? Um ruim internacional. Folha de São Paulo. Governo dos Estados Unidos vê afronta em declarações de Lula sobre Washington lá na China. Membros da gestão Biden avaliam que o brasileiro renunciou à pretensão de neutralidade em fala sobre o conflito na Ucrânia. As fontes americanas afirmam não pressionar o Brasil a não ter relações com o regime do Xi Jinping ou a escolher um dos países. Os próprios Estados Unidos têm grande intercâmbio com a China, argumentam, mas entendem que o presidente brasileiro e sua equipe de política externa, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial Celso Amorim, que, aliás, foi lá falar com o Maduro esses tempos, né? Adotaram um tom aberto de antagonismo aos Estados Unidos. E nessa hora, os Faria Lulers que fizeram Ellen devem estar assim: oh meu Deus, o que aconteceu? O socialista tá querendo fazer igual às ditaduras socialistas aqui no Brasil? Será que não era exagero da galera da direita? Pois é, nada como um dia após o outro, né? Infelizmente, nós avisamos. E o Lula foi lá até a China para, entre outras bostas, fazer isso daqui, ó. BNDES fecha empréstimo de 6,5 bilhões de reais com o Banco de Desenvolvimento da China. Para quem não sabe muito como é que essa história funciona, a China, ela tem uma política que aqui, ó, a matéria da Gazeta do Povo, que é excelente, recomendo, fala que é a diplomacia da armadilha da dívida. E ela está ameaçando ali o Pacífico Sul, já teve problema no Sri Lanka. Basicamente, a China empresta dinheiro para um país e depois, quando esse país não pode mais pagar, porque o empréstimo é muito alto, eles tomam ali portos estratégicos, setores estratégicos, e o país acaba virando uma colônia chinesa, que é basicamente o que o Lula fez com esse negócio. E vamos ver até quando os poderosos do país vão fingir que nada está acontecendo. E para fechar com chave de ouro, eu trago aquele momento Recordar é Viver de Reinaldo Azevedo, falando sobre MST, sobre China, sobre Lula, para vocês verem como as coisas mudam. As coisas mudam. Em 2014, o Reinaldo Azevedo postou o seguinte: Stedley, o maior pelego do Brasil, e Lula, o Mussolini de São Bernardo, querem golpear a democracia. Naquela época, o Lula era contra a democracia. E agora? Agora, no dia 14, ele postou assim: Lula voltará da China com uma penca de acordos que interessam ao capitalismo brasileiro. O capitalismo à la Mussolini. Por aqui, a extrema-direita se dedica à defesa da sonegação. Atenção, blogueirinhas da Shein, vocês eram contrabandistas digitais que estavam sonegando, né? Como as coisas mudam. E a demonização do maior movimento social do país. Ele tá falando aqui do MST. O pedido de prisão de Stedley é ridículo, além de injustificável. O que será que mudou? Para quem não sabe, o Stedley falou com todas as letras que o MST vai continuar invadindo terra, que é isso aí mesmo. E aí eu fico pensando, esse negócio de invadir terra não é contra a Constituição? Não é antidemocrático? Será que os nossos magnânimos supremos, quando Stedley voltar ao Brasil, vão dar uns dias para o Lula e o Stedley explicarem essas declarações? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E aqui no final do vídeo eu quero te fazer um convite. Como vocês bem sabem, infelizmente as minhas redes sociais, meu canal no YouTube, continuam bloqueados no Reino de Alexandria. Estão com sérias restrições, o que tem diminuído demais o meu alcance. Então eu conto com a ajuda de vocês de graça, compartilhando, curtindo, comentando os meus vídeos. Mas quem quiser me apoiar ainda mais, eu convido a se tornar membro do Clube Marisa, uma plataforma onde eu posto vários conteúdos exclusivos e o melhor de tudo, custa menos do que um lanche, é só R$ 9,90 por mês. Então clica no link que eu deixo aqui na caixa de informações e no primeiro comentário fixado e vem fazer parte do Clube Marisa você também. E por hoje eu vou ficando por aqui.
Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!